Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Estamos muito felizes, felicidade redobrada, tantos companheiros de doutrina, estudiosos, aprendizes, trabalhadores. Especialmente na noite de hoje, nós estamos tendo aqui a presença do coral espírita, do núcleo espírita Caminho da Luz, e é para nós uma satisfação, uma alegria muito grande, e a gente fica muito satisfeito, né? Jubilosos de receber a visita deles, e especialmente com a música que ajuda a nos harmonizar tanto o nosso ambiente. Nós estamos querendo dar início
A companheira Betinha não pôde vir porque ela está submetida a uma cirurgia em recuperação em Belo Horizonte. E vai retornar daqui 1 a 2 semanas, então não pôde estar presente. E o companheiro Júnior também teve uns impedimentos e não pôde estar aqui agora, mas ele vai chegar ainda. E nós vamos dar início para que nós possamos aproveitar bem esses momentos de aprendizado, momentos de luz, como nós tivemos esse título que foi muito bem escolhido, Luzes de Abril, né? Datas importantíssimas para o movimento espírita, personalidades que nos abriram caminhos e que graças a eles, hoje nós estamos recebendo essa codificação maravilhosa, com tanta facilidade, ao nosso alcance, ao nosso dispor, para todas as nossas necessidades, né? Na busca do nosso aprendizado e aprimoramento espiritual. E então nós queremos convidar a todos, aliás, desculpa, eu estou me perdido, né? No cronograma, né? Nós vamos ter primeiramente uma poesia, né? Que é a declamação que o companheiro Nilson vai fazer, e depois nós vamos fazer a prece de abertura. Vocês me perdoam que eu estou meio perdido no cronograma. Cadê o Nilson? Nilson, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas nessa casa. Primeiramente, vamos falar um pouquinho do que é o movimento espírita, né? Pacto Federativo. A Semana Espírita ela é realizada pela Aliança Municipal Espírita de Piuí. E o que vem a ser a Aliança Municipal Espírita de Piuí? É de comer, de beber? Por quê? Né? Qual a sua importância, seus objetivos? Primeiramente, nós vamos começar lá da célula, né? Da base, que são o quê? Os centros espíritas. Então aqui o Allan Kardec, nós temos o São Luís, Bezerra de Menezes, Caminho da Luz. Esses centros espíritas, cada um acolhe, consola, esclarece e orienta. E esses são os objetivos de uma casa espírita: acolher, consolar, esclarecer e orientar. E para ficar mais próximo da população, da comunidade espírita e receber as pessoas. O conjunto de centros espíritas formam o quê? A Aliança Municipal Espírita. Então, uma cidade que tem só 2 centros espíritas, ela não forma uma aliança municipal. Tem que ter mais de 2, não é isso, Roberto? E aí ela agrega um município vizinho, igual Vargem Bonita, está com a gente aqui, não é, Roberto? São Paulo de Minas. Tudo compõe a Aliança Municipal Espírita de Piuí, para que ela possa ajudar na integração e na união e no auxílio que for necessário para cada centro espírita. A união de alianças municipais espíritas formam um Conselho Regional Espírita. No nosso caso, o 22º Conselho Regional Espírita Serra da Canastra, nossa querida Serra da Canastra. E aí ela vai compor essas alianças municipais de várias cidades dessa região. O conjunto de CREs, de Conselhos Regionais Espíritas, forma a Comissão Regional. Aí no nosso caso, a Comissão Regional Sul, que pega todo o sul de Minas Gerais. E aí tem o secretário da Comissão Regional Sul, que também vai unir, né, e fazer esse trabalho de intercâmbio entre os CRIs. E o conjunto de comissões regionais, nós temos a do Triângulo, nós temos a do Norte, a do Centro-Oeste, o conjunto de comissões regionais no estado de Minas vai compor, né, a União Espírita Mineira, por meio do Conselho Federativo, COFENC, Conselho Federativo Espírita de Minas Gerais. A nível municipal, nós também temos o Conselho Espírita Municipal, que é o SEM. Né? A nível de CRE, nós também temos o Conselho Regional, que vai compor todos os trabalhadores daquele CRE. E nós temos o COFEN, que é o Conselho Regional Espírita de Minas Gerais, integrado à União Espírita Mineira. Cada estado tem a sua federativa. A nossa é o EN. E as federativas estaduais, juntas, integram a Federação Espírita Brasileira, que vem a ser o norte para todos nós, não a hierarquia. Isso é muito interessante que a gente explique isso, né?
não há hierarquia. Tanto é que você não vai ver aquela pirâmide, né? A febre no topo da pirâmide e a gente lá na base. Não, é um círculo. Né? Um círculo que cada um vai complementando, vai integrando ali e juntos forma aquele círculo único e um auxiliando o outro. Então a gente precisa do norte, é sempre bom de ter um norte, né? Uma orientação. O centro espírita está passando um aperto, uma necessidade, vamos ver com a Aliança Municipal Espírita que ela pode ajudar. A Aliança Municipal está precisando de alguma questão, vai pedir um socorro, um apoio para o CRE, e por aí vai, o CRE para a Comissão Regional, a Comissão para o COFEN, para a União Espírita, e por aí vai. E nós temos a FEB como esse norte, para dar essa orientação e para unificar o nosso movimento, para não ficar disperso. Vai que um centro espírita começa a falar uma coisa muito distante da doutrina espírita, né? Então é não ferir a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, e acolher e consolar todos aqueles que necessitam. Então é bem rapidinho, né, Roberto, para a gente ter aqui que venha a ser o nosso movimento federativo espírita. E a Aliança Municipal Espírita de Piuí, nós reunimos, conversamos, achamos interessante ter esse momento da poesia espírita, para que a gente possa trazer novamente à tona a arte espírita. Quantas pessoas têm alguma aptidão, algum objetivo, escreve uma poesia, um poema, faz uma pintura, um desenho, escreve uma letra de uma música e não sabe onde, o que fazer. Né? Nós, a maioria de nós somos médicos, todos nós somos médicos. Às vezes não ostensivo, como Chico, por exemplo, mas nós somos médicos. A gente recebe o tempo todo orientações, conselhos, instruções, boas e más, mas a gente recebe. Então, às vezes, tem aquela orientação e não sabe o que fazer. Então, aquele que tem a vontade de fazer uma pintura, um desenho, uma letra de uma música, uma poesia, com base no Evangelho de Jesus ou numa obra espírita, que acompanha a literatura espírita, que é riquíssima, apresenta, faça esse trabalho, leve para o centro espírita, apresente para os trabalhadores, para os coordenadores, dirigentes daquele centro, né? Eles vão fazer uma análise para ser apresentado. Não vamos esconder a luz debaixo do alqueire, não. A luz é para ser vista, para iluminar todo o cômodo, todo o centro. Aí nós vamos criar um espacinho para a gente colocar, né, esse trabalho. A gente está pensando em fazer, né, Rosa? Eu conversei com a Rosa, o programa Poesia do Evangelho, para a gente colocar a arte espírita novamente, onde ela deve ficar. Né, para a gente enaltecer a nossa doutrina espírita dentro da arte. Eu sei, a União Espírita Mineira está criando uma área exclusiva para a arte. Ótimo. Já está bem adiantado. Isso, bem lembrado. Porque existem os departamentos, né? O Centro Espírita, cada unidade que a gente acabou de ver aqui tem seus departamentos. É como se fosse um ministério. Tem o departamento do Evangelho de Jesus, o departamento do Estudo Espírita, da Doutrina Espírita, o departamento da Promoção Social, o departamento da Comunicação Social, o departamento da parte de patrimônio. Porque tem que ter, gente, para a gente cuidar de um centro desse, tem que olhar a questão do patrimonial também. Não é? É a água, é a luz, é uma limpeza, é um objeto que estragou, que tem que ser trocado. Então é como se fosse uma empresa, né? A gente brinca como se fosse empresa, só que não tem fins lucrativos. Nós trabalhamos para o movimento, para Jesus. O trabalho é para Jesus. Né? Aí esse departamento é um novo que eles estão, né, bem lembrados, né? Querendo criar, que é o departamento da área da arte espírita. Muito bom mesmo. E aí então, a Rosa começou ontem, né, já encabeçou o programa Poesia do Evangelho, está começando a sair de papel, né, Rosa? Hoje eu vou também falar aqui algumas palavras aqui, então quem tiver, vem junto, né? Pega carona com a gente, apresenta seu trabalho, e que é possível sim. O Evangelho é riquíssimo, a literatura espírita também, então dá muito material para a gente se apresentar. Esse poema, Dúvida Anciã, a minha inspiração, a nossa inspiração, porque não é só meu, é muito mais dos amigos, né, do que só minha, ela veio da obra Pontos e Contos, de Humberto de Campos. Não sei se vocês já ouviram falar, essa obra também é muito, muito linda, ele vai detalhar. Cada espírito tem a sua linha de trabalho, não é só aquilo que é trabalho não, mas eles têm a gente vai estudando um pouquinho, né, a forma do espírito trabalhar, a gente vai ver que cada um segue mais uma linha. André Luiz explicando o mundo espiritual para a gente, os detalhes do mundo espiritual, né, descortinando. O Humberto de Campos detalhando para a gente alguns acontecimentos, detalhes riquíssimos. E João de Ângeles, a parte da psicologia, Emmanuel, o Evangelho. Então, Humberto de Campos, nessa obra Pontos e Contos, ele detalhou um acontecimento que está no Evangelho de Lucas.
quando o menino Jesus bebezinho, depois de 40 dias do seu nascimento, é o momento de apresentá-lo ao templo e também da purificação da mulher. Depois que a mulher tem um filho homem, ela fica 40 dias impura. Ela tem que ir para o templo, para a purificação e apresentar o primogênito. E aí Lucas vai contar o que aconteceu lá. Que ao chegar lá, tinha o Simeão, um ancião, bem ancião, e ele falava que só ia desencarnar quando ele visse o Salvador. Então ele ficava o tempo todo esperando o Salvador chegar. E quando o casal chega, ele vê o menino Jesus entrando no colo de Maria, junto de José, e ele já vê que é o Salvador, vai ao encontro ao casal, pega ele no colo, e ele fala algumas coisas para o menino Jesus, que não está no Evangelho. O Humberto de Campos é que vai detalhar isso para a gente. E ele acha muito estranho por que ele nasceu numa manjedoura simples, numa família simples e humilde, por que ele não nasceu ao lado do imperador, pessoas influentes, que como que ele ia operar a mudança, a transformação no mundo, sendo simples e humilde. Ele ficou incomodado com aquilo, muito feliz por estar com o Salvador nos seus braços, mas ele estava querendo saber como que ele ia fazer a mudança, né? E aí nós tiramos esse poema, e aí vocês vão ver o final, o que Jesus mostra para ele. Com um simples gesto, o menino Jesus vai mostrar para ele onde é que vai ser realizada a mudança, que não vai precisar de nada grandioso, não precisa do apoio do imperador, nem de pessoas influentes, de riqueza e poder. Tem um lugar especial, onde está o reino dele e onde vai operar a mudança. Dúvida anciã. Chegado o dia da apresentação, vão os pais ao templo grandioso, levando o Salvador ainda infante para cumprirem o ritual religioso. Então se aproxima do divino casal Simeão, homem justo e temeroso, para saudar o sublime menino antes de deixar o mundo doloroso. Segura o bebê nos braços frágeis e pergunta, feliz e lacrimoso, por que nasceu no anonimato e não ao lado do César poderoso? Por que escolheu o estábulo em vez de um palácio pomposo? Por qual motivo o linho humilde e não o púrpuro esplendoroso? Ó eterno embaixador da paz, como representará o Pai amoroso? Onde está o poder necessário para nos livrar do jugo impiedoso? Eis que a criança deposita sua destra no peito do ancião sequioso. Mostra que é no coração de cada homem que está o seu reino glorioso. Entenderam o recado que Jesus quis dar para ele? A transformação está aqui, ó. O reino está aqui. É aqui que começa tudo. Obrigado, gente. Aproveitando essas energias divinas que brotaram em cada coração, em cada mente, pela menção feita ao menino Jesus, nós então vamos aproveitar essas vibrações para fazer a nossa prece com muita confiança, mentalizando a presença dos mentores, os espíritos trabalhadores desta seara. Queremos lembrar daqueles companheiros de doutrina espírita, velhos guerreiros, batalhadores, que assim como essas luzes de abril, doaram tudo de si em favor do movimento espírita, especialmente em nossa região, companheiros e companheiras que hoje estão em trabalho na pátria espiritual. E muitos, recentemente voltados à pátria maior, estão se reabilitando na companhia desses missionários do Cristo. E nós então vamos envolvê-los a todos nesse sentimento de gratidão, de luz, de paz, a certeza de que a misericórdia divina está sempre presente em todos os momentos da nossa existência. Senhor Jesus,
estamos felizes por esse clima de paz e de luz, que a tua misericórdia, o teu amor, a tua sabedoria proporciona a todos aqueles que te buscam. Queremos, Senhor, aproveitar a companhia desses espíritos de luz, aproveitar essas lições deixadas por teus missionários, para promover o nosso próprio crescimento, o nosso aprimoramento moral e espiritual. E a nossa gratidão é muito grande ao teu coração e a todos esses que em teu nome nos trouxeram tuas mensagens e serviram de referência para todos os que desejam te seguir. Te pedimos que nos abençoe, que nos dê luz, discernimento e a força necessária para que nós também possamos ser instrumentos, ser trabalhadores nesta seara, que possamos estar sempre convictos de que estamos preparando o futuro da regeneração da humanidade. E por isso temos em nossas mãos essa responsabilidade de vivenciar já no presente momento o futuro da raça humana, que é a regeneração. Para isso te pedimos força, perseverança, coragem, e que os teus missionários, mentores, anjos guardiães, espíritos, amigos, familiares, possam encontrar todos os recursos possíveis para não permitir que nos afastemos do caminho da verdade. Lembrando tuas palavras no Evangelho: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, Jesus, ensina-nos a ser seguidores, testemunhas vivas desta verdade e do amor incondicional que o nosso Pai depositou em todos os corações. Que a tua paz permaneça ao lado de todos nós. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Roberto, uma palavra? Pessoal, boa noite. É um grande prazer estar aqui, né, nesse segundo dia da Semana Espírita. Os companheiros que estão aí também nos acompanhando aí pela página oficial da AME, né, que estão aqui conosco, não podem estar presentes fisicamente, mas estão aqui virtualmente. E é muito bom a gente retornar. Quem estiver aí no fundo, se não estiver ouvindo, fala que eu estou falando baixo, que eu aumento o tom, tá? Mas é muito bom a gente poder estar aqui presente novamente, né? Essa Semana Espírita presencial e virtual. Agora a pandemia nos deu várias lições, dentre elas dizendo que não há impedimento para se falar de Evangelho. Tá? Não é a doença, não é o isolamento social que vai nos impedir de poder estar junto, conversando sobre o Evangelho. Daí é muito bom a gente poder estar aqui, poder estar novamente nesse contato com as pessoas. E no segundo dia da nossa Semana Espírita, 39ª, né, 39 anos, que a AME Piuí vem promovendo, né, esse evento. O tema desse ano, né, dessa Semana Espírita, são Luzes de Abril. E nós tivemos ontem, né, com o companheiro Nilson, o companheiro Nilson Júnior, né, tá ali, chegou aqui, falando sobre Chico Xavier. E hoje nos foi pedido para falar sobre uma outra estrela de uma grandiosidade muito grande, que realmente ilumina não só abril, não só o ano inteiro, mas a vida inteira e a alma de muitos e muitos companheiros, que é o nosso querido Bezerra de Menezes, né? E o tema que foi proposto foi Bezerra de Menezes, o 13º apóstolo. E a proposta de reflexão que nós trazemos é justamente sobre esse caminhar do apostolado.
esse caminhar que Bezerra de Menezes fez tão bem e que vai nos deixando lições que devem ser incorporadas não só à nossa mente, à nossa lembrança, à nossa memória, mas principalmente aos nossos corações. Obviamente que o que a doutrina espírita nos propõe é o estudo, a pesquisa, e nós vamos trazer uma linha de raciocínio baseada em algumas publicações, né, diversas publicações que falam dessa trajetória de Bezerra de Menezes. A dona Ivone do Amaral Pereira, numa obra belíssima de sua psicografia, nos trouxe a informação que Bezerra de Menezes é aquele Zaqueu lá da Bíblia. Todos nós conhecemos a história de Zaqueu, inclusive foi até musicado, né, a história de Zaqueu. E ela nos diz que do conhecimento do mundo espiritual, essa foi uma das primeiras encarnações ou reencarnações que se tem notícia. E dali para cá, várias outras notícias foram chegando ao nosso mundo material sobre a vida desse trabalhador incansável da seara do Cristo. E nós resolvemos condensar um pouquinho para que a gente possa justamente entender o que é o apostolado, o que é ser um apóstolo. E nós, até porque está sendo gravado, nós vamos deixar aqui uma pequena bibliografia, porque a existência de Bezerra de Menezes, não só nas suas vidas anteriores, mas quando ele esteve no meio de nós, é tão grande, né, que eu penso que nós deveríamos tê-lo como ponto de estudo. Então, o Nilcinho, ele gosta muito do estudo do Evangelho, e eu acho que Bezerra de Menezes é uma lente para a leitura do Evangelho, porque ele fez aquilo que Jesus nos ensinou. Ele exemplificou. Cada ato da sua existência é uma exemplificação do Evangelho de Jesus. Não? Boa parte do que nós vamos falar aqui está lá no livro O 13º Apóstolo, as reencarnações de Bezerra de Menezes. Não é um livro mediúnico, né? Ele é um livro de pesquisa de Jorge Damas Martins, que pesquisou dentro de várias mensagens mediúnicas e trouxe a sua visão do que seriam as reencarnações de Bezerra de Menezes. Nós temos também o livro Ressurreição e Vida, do espírito Leon Tolstói, né, da nossa querida Ivone do Amaral. O livro Ave Cristo, de Emmanuel e Chico. O livro Quer de Aceição da Casa dos Benefícios, ditado pelo próprio Bezerra de Menezes, a Chico Xavier. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Não poderia faltar, né, que tem referências. E um livro bibliográfico muito importante, né, que traz a biografia de Bezerra de Menezes, um homem, seu tempo e a sua missão, de Luciano Klein Filho. E há várias outras obras, dentro do próprio Reformador nós temos material para isso, para poder entender o que realmente foi a passagem desse espírito de luz no meio de cada um de nós. E para que a gente possa começar a entender a mensagem que ele quis exemplificar, nós temos que voltar justamente para aquela época, né? 3 décadas, um pouco mais, do advento do cristianismo, por volta do ano 30, 32, né, da era cristã, porque Cristo foi tão importante que dividiu a história humana em 2 partes. E foi lá em Jericó que nós conhecemos essa passagem, né, que está no Evangelho, onde Zaqueu, querendo ver Jesus, subiu numa árvore. E ali, ao perceber aquele homem naquela posição, Jesus fala para ele: desça dessa árvore que hoje irei à sua casa. Zaqueu, jubiloso, espera a vinda do Cristo em seu lar. E lá, Jesus, com aquele seu magnetismo, aquele seu amor incomparável, mas também porque Jesus era um homem alegre, porque ele trazia a boa nova. E ninguém traz a boa nova com tristeza. Ele falou para Zaqueu: hoje a salvação está em sua casa. Fazendo um trocadilho com o próprio nome, porque Jesus também quer dizer salvação.
Então ele disse: a salvação está à sua casa. E Zaqueu, naquele momento, se impressionou tanto com a figura do homem, se impressionou tanto com a visita do Cristo, que nós sabemos pela narrativa do Evangelho, que Zaqueu talvez em Jericó fosse a pessoa mais desprezada. Nós não vamos nem usar o termo odiada, mas desprezada. Por ser publicano, cobrador de impostos, ele não tinha nenhuma amizade, tinha só o desprezo daquele povo. E ele se impressionou tanto com a figura e a mensagem do Cristo, que ele, ao Jesus deixar sua casa, falou: mestre, darei do que eu tenho metade aos pobres. E se extorqui alguém, dilapidei o patrimônio de alguém, restituirei até a quarta parte. A quarta parte, naquela época, era uma terminologia que era usada pelos hebreus, que diria assim: restituirei tudo, o máximo possível, ao máximo possível. Não só devolver o que foi tirado, mas devolver o máximo que eu puder. É o que ele queria dizer naquele momento. E ali, saindo Jesus da sua casa, ele cumpriu a sua promessa. Distribuiu seus bens, começou a procurar as pessoas que ele julgava ter dado prejuízo e a trabalhar com elas para a sua devolução. Começou a seguir Pedro e seguir também os apóstolos do Cristo. Passado por toda aquela situação da morte do nosso mestre amado na cruz, né? Suicídio de Judas Iscariote, houve um questionamento, uma dúvida entre os apóstolos, pois o próprio Cristo lhe havia falado a eles que o colégio apostólico seria composto por 12 pessoas. E com o suicídio de Judas, havia necessidade de se escolher esse 12º para completar, que na realidade seria o 13º apóstolo, porque já havia 12, um se suicidou, se escolheria uma 13ª pessoa para compor os apóstolos, para que ficassem sempre em número de 12. E dentre, está lá no Atos dos Apóstolos, dentro do que foi narrado ali, 120 pessoas acompanhavam os apóstolos. Dessas, 2 foram selecionadas para, vamos colocar assim, disputar a vaga ou ser escolhido. E a metodologia que se escolhia na época, que se utilizava, que era muito comum entre o povo hebreu, seria, para ficar fácil o nosso entendimento, uma espécie de sorteio, onde se punha a pedra que identificava cada um daqueles nomes e se tirava. E foi isso que foi feito pelos apóstolos. E o nome que foi retirado foi o nome de Zaqueu. E Zaqueu passou então a compor o colégio apostólico. E aí eu trouxe essa pequena história para que a gente possa raciocinar o que realmente é um apóstolo, né? E nós buscamos lá no dicionário, só para a gente ter a referência, que apóstolo é o missionário que deixa as vontades de lado. Apóstolo é o missionário que deixa as vontades de lado para viver em função de propagar a sua fé. Viver em função de propagar a sua fé. Essa é a essência do apostolado. Negar-se a si mesmo para poder fazer com que o Evangelho do Cristo se mostre em toda a sua plenitude. E foi esse o compromisso que Zaqueu assumiu. Conta-nos também em Atos dos Apóstolos que ele assumiu o nome de Matias, o que era muito comum entre todos aqueles que aderiam a algum apostolado, mudassem o seu nome. Também acredita-se que ele se autoproclamou Matias, se deu o nome de apóstolo Matias, em homenagem a Levi, que também era publicano, e que se tornou Mateus, um dos evangelistas. Então, em homenagem a ele deu um nome parecido, porque acredita-se que foi Levi que apresentou ao Cristo, o Mateus que apresentou ao Cristo a história de Zaqueu.
e ali, como apóstolo, se enganjou no trabalho evangélico. Primeiramente na Casa do Caminho e depois mudando para a Etiópia. Fundou a sua própria instituição, que também, como a Casa do Caminho, recebia todos aqueles deserdados da época, seja por questões religiosas, seja por questões financeiras, seja por doença, ele ali acolhia. E há uma história na tradição que Matias desencarnou num incêndio, justamente tentando salvar crianças que a sua entidade recebia. E aí a gente começa a perceber o primeiro grande desafio, ou os primeiros grandes obstáculos dessa jornada de apóstolo. Passados alguns séculos, mais precisamente no século III, nos narra Emmanuel agora, né? Há em Ave Cristo um personagem que recebeu o nome de Quinto Varro. Quinto Varro, segundo nos é falado, é a reencarnação de Zaqueu. Nessa feita, para resgatar a alma, resgatar para o Evangelho um coração querido, um filho espiritual querido. Tassiano. Eu vou dar um pequeno spoiler do livro, mas está muito longe de ser a beleza que é. Então leia o livro. Tá? Isso aqui é só um spoilerzinho para dar aquela aguinha na boca para ir buscar lá na fonte a verdade, a história completa. Né? Mas aqui, Quinto Varro tinha essa missão de resgatar esse coração querido. Embora romano, já abria o seu coração, até porque ele já trazia na sua alma o conhecimento do Evangelho, trazia essa tendência de aceitar o Evangelho numa época em que os seguidores do Cristo eram perseguidos. Sua mulher e seus amigos romanos, desaprovando essa educação que ele pretendia dar a seu filho, planejam a sua morte. Porém fracassam no intento, mas um amigo seu, naquela emboscada, perde a vida. Tá? E ele, então, em homenagem a esse amigo, se recolhe numa instituição também cristã, tá? E adota o nome de irmão Corvino, em homenagem a ele. Tassiano, mais tarde, depois de jovem, né, se torna um dos perseguidores dos cristãos daquela época. E sem saber, né, que seu pai verdadeiro ainda vivia e era o irmão Corvino, promove um cerco àquela instituição, dizimando todos que ali estavam, inclusive seu pai. Mas o nosso Zaqueu, é o nosso Quinto Varro, nessa sua missão retorna novamente com essa proposta de resgatar aquele coração, agora como Quinto Celso, um pequeno jovem órfão que encantava a todos e saía mendigando, tocando um instrumento chamado alaúde nas praças públicas. Tassiano, se encantando com aquele menino, resolve adotá-lo. E a convivência com ele, e o cantar, né, se fala tanto em arte espírita, né, coral, no cantar de Quinto Celso, ele evangeliza. Finalmente, Tassiano. E os dois, no desenrolar da sua caminhada, acabam sendo martirizados, como os cristãos daquela época eram, morrendo os dois juntos, mas Quinto Celso, Zaqueu, como quero chamar, Bezerra de Menezes, conseguiu resgatar aquele coração querido. Passados mais alguns séculos, século V, sexto século da era cristã, volta novamente esse nosso companheiro como irmão Parmênio. Tá? E eu vou ler aqui uma pequena passagem justamente do livro que o próprio Bezerra de Menezes ditou para Chico, onde ele fala desse momento. O irmão Parmênio, ele começa a explicar essa encarnação dele da seguinte maneira: a Casa dos Benefícios se localizava no ano 513, no sexto século do cristianismo, em pequena colina
cujos alicerces que a espraiavam em formosas campinas, frequentemente pródigas de flores, que embalsamavam o ambiente com perfumes considerados medicamentos. Ali vivia toda uma comunidade formada por viúvas de guerreiros aniquilados em conflitos políticos ou em hostilidades de raças, de enfermos que vinham buscar socorro desde as edificações do porto de Óstia e das diversas cidades e aldeias da periferia romana, à caça de apoio e consolação. O irmão Parmênio presidia esse núcleo de gente sofrida e dilacerada por amargas provações humanas. E aí estava novamente esse nosso querido companheiro nessa sua missão, nessa sua caminhada apostólica, de negando-se aos seus próprios interesses, cuidar do sofrimento alheio. Novamente, né, e aqui eu também não vou contar histórias para que vocês possam ler no livro, novamente, há essa comunidade, um cerco, pela ignomia do ser humano, por aquela bestialidade, pela própria inveja e não compreensão do que o outro acredita e pensa. Essa comunidade é novamente destruída, sacrificando todos que estão lá dentro, inclusive o irmão Parmênio. E o interessante dessa história, por isso que compensa a leitura, é que todos os envolvidos, tá, algozes e vítimas, assumindo o compromisso de reconstrução desse trabalho, viriam, mais de 1 milênio depois, a formar o Grupo Espírita Regeneração do Rio de Janeiro, onde todas aquelas almas finalmente iriam poder se reconciliar. Grupo formado inclusive, criado inclusive por Bezerra de Menezes. Então nós percebemos aí essa linda lei de compensação, onde cada coração ferido é enxugado a sua chaga por aquela mesma mão que casou o ferimento. Por isso que é tão importante nós entendermos essa caminhada que Bezerra de Menezes fez desde a sua época de Zaqueu, né? Nesses 3 pequenos exemplos, porque tem outros, mas como nós queremos falar de Bezerra, da sua lição para nós vamos ficar nessas passagens, mas nós podemos perceber a sua caminhada, a sua dedicação, a promessa que ele fez lá para Jesus, de ser aquele que consolaria, que distribuiria aos pobres, primeiro os seus bens materiais e depois os seus tesouros espirituais. Nós podemos pensar pelas narrativas o que é ser apóstolo. Inclusive na atualidade, na nossa realidade, quando a gente lê essas histórias tão bonitas do cristianismo primitivo, né, histórias que muitas vezes nos emocionam, né, às vezes até de chegar às lágrimas, nós pensamos, mas e hoje em dia? Quando a gente fala em apóstolo, a gente lembra daquela figura cabeluda, né, alguns barbudos, aquela roupa longa, né, muitas vezes aquela pessoa com poucas posses. Mas o que é ser apóstolo no século XXI que nós estamos? E essa é uma grande característica dos grandes espíritos. E é nisso que eu falei que no começo, que a história ao trabalhar, e é por isso que é maravilhoso a gente fazer isso tudo, que a gente aprende tanta coisa, né? A hora que eu comecei a ler, eu comecei a perceber como Bezerra de Menezes, na sua visão de grande espírito, não deixou só uma obra que deve ser narrada ou deve ser estudada do que ele fez, mas ele deixou lições para o futuro, para hoje, para o agora, para esse momento de transição que nós estamos vivendo. Porque ele, como grande espírito, sabia que nós passaríamos por essa dificuldade. E é justamente o que a gente pensa agora. O que é ser um apóstolo hoje em dia? É pôr um livrinho embaixo do braço e sair pregando? O que é ser apóstolo? É negar todas
as riquezas ou as questões materiais do mundo, o que é ser apóstolo no século XXI? Embora ele tenha vivido no século XIX. Mas a sua lição serve para o nosso século e provavelmente por todo o nosso período de regeneração, que acredita-se que será em torno de mais 1000 anos. Tá? O tamanho do seu exemplo. Antes de nós fazermos a comparação, eu tirei lá do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, ao momento em que é anunciado a vinda de Bezerra de Menezes para a Pátria do Evangelho. Para a gente começar a ter uma pequena noção de quem realmente, né, era já esse espírito, depois desses séculos, desses milênios de trabalhos, onde nós rapidamente citamos só 3 situações aqui. Então nós encontramos lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a seguinte passagem aqui, Ismael. Né? Então Ismael, encaminhando-se para um dos dedicados e fiéis discípulos, falou-lhe assim: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais. E o Senhor falou sobre o centro espírita, né? Dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos esclarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos, a força de perseverança e de humildade, considerando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor que a compensação do que o Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Havia em toda a Assembleia Espiritual um divino silêncio. O discípulo escolhido nada pudera responder com o coração palpitante de doces e esperançosas emoções, mas as lágrimas de reconhecimento lhe caíam copiosamente dos olhos. Daí a algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Então esse foi no plano espiritual o anúncio da vinda de Bezerra no nosso meio. E aí nós continuamos com a vida dele aqui. Bezerra de Menezes, ele, como um espírito evoluído, como nós já dissemos que era, ele fazia a sua evangelização através do exemplo. E é muito interessante a história dele. Nós conhecemos, principalmente nós somos espíritas, conhecemos muito a história do espírito Bezerra de Menezes, do médico dos pobres. Conhecemos muito a história do espírito que secunda tantas casas, que auxilia, né, em tantos momentos, em tantas instituições, o próprio movimento espírita, que foi dito pelo Nilcinho, que ele, que é o grande guardião e direcionador das ações. Mas Bezerra de Menezes, acima de tudo, encarnado, ele foi um exemplo vivo do Evangelho de Jesus em todas as áreas do ser humano, de atuação do ser humano. Não houve um momento, não houve uma área que ele se omitiu de exemplificar o Evangelho. Nós costumamos dizer aqui nas nossas reuniões, nos nossos encontros, que é muito fácil ser espírita dentro da casa espírita, mas e lá fora? Será que é fácil ser espírita? Bezerra de Menezes só não nos provou que é possível, como exemplificou isso com toda a sua vida. Então nós vamos começar Bezerra de Menezes, o político. É muito comum, principalmente agora, nesse momento de embate, de divisão, a gente abominar a política. É muito comum a gente abominar os políticos.
mas Bezerra de Menezes foi político. Em um dos seus biógrafos, escreveu o seguinte: em 1860, candidata-se e elege-se pela primeira vez à Câmara Municipal pelo Partido Liberal, com incentivo de sua esposa, Dona Maria Cândida, para atender aos anseios das pessoas mais simples, que viam nele uma figura paternal e protetora, capaz de erguer a voz e lutar em favor do bem geral. Essa era a proposta dele. Em vez de abominar a questão da política, porque lá naquela época não era tão diferente da nossa aqui. Ele provou que o Evangelho de Jesus cabe em qualquer ambiente, inclusive nesse. Tá também nesse livro que nós comentamos, do Luciano Klein. Em 1860, ele ingressou na política em 1860, como diz, e foi reeleito em 1864. Na biografia fala assim: com simpatia geral. É sinônimo que a sua postura, a sua maneira de agir agradou. Em 1867, foi eleito deputado geral, que é o que hoje seria mais ou menos o nosso deputado federal. Tá? Continua a biografia dizendo: dissolvido a Câmara de Deputados em 1868, com a subida dos conservadores ao poder, Bezerra dirigiu suas atividades para outras realizações que beneficiassem a cidade. Para a gente poder dizer assim, quando ele foi caçado ali, ele falou: não tem problema. Eu não posso praticar o Evangelho aqui, eu vou praticar em outro lugar. E ele continua aqui. Assim, prioriza o cargo de vereador e assume a presidência interina da Câmara, posto que dava a ele o direito de administrar a cidade do Rio de Janeiro, num papel equivalente aos atuais prefeitos. Então, Bezerra de Menezes foi o que nós poderíamos dizer, para trazer, o prefeito do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que na época era a capital da nossa nação. Vocês já imaginaram o que é isso? Imagina Bezerra de Menezes hoje, lá em Brasília, com todo exemplo evangélico que ele já nos deu. Mas continua a vida política dele. Em 1873, após 4 anos afastado da política, retorna às atividades novamente de vereador. Em 1878, com a volta dos liberais ao poder foi novamente eleito à Câmara dos Deputados, representando o Rio de Janeiro, cargo que exerceu até 1885, quando deixou de vez a política. Nesse período, pela segunda vez, a cidade do Rio de Janeiro o elegeu como presidente interino. Ou seja, ele governou novamente a cidade, na época com 275 mil habitantes. Então ele não foi um governadorzinho de pequenos problemas. Uma cidade com 275 mil habitantes. E ele esteve ali, presente, exemplificando o Evangelho na sua administração. Eles fizeram uma promessa: devolverei a todos que dei prejuízo até 4 vezes mais. Que oportunidade ele teve de fazer isso governando o Rio de Janeiro? Percebe como o Evangelho de Jesus tem espaço em qualquer lugar. Não é o ambiente que é ruim, mas são as pessoas que não têm o compromisso que deveriam ter. Mas mais adiante, Bezerra de Menezes é empresário. Ele foi político, mas também foi empresário. E um grande empresário. Um grande empresário. Nós temos no Evangelho a parábola dos talentos. A grande maioria deve conhecer, onde cada um é dado de acordo com a sua capacidade. 1, 2 ou 5 talentos. E ele nos mostra aqui, vivencia essa parábola. Porque ele tinha as condições de receber os 5 talentos. Porque cada um de acordo com a sua condição. E ele assumiu, ele não se omitiu. Quantas vezes de nós é muito comum a gente falar: nossa, a missão da riqueza é trabalhosa demais. Alguns até falam: Deus me livre. Mas Bezerra de Menezes, como apóstolo que era,
não se escondia do serviço que Jesus lhe determinava, porque ele tinha que exemplificar. Ele tinha que mostrar que o Evangelho cabe em qualquer ambiente. Que o Evangelho, se o Evangelho é trazido para nós, para que seja implantado o reino de Deus em nossos corações, como foi dito, os nossos corações precisam habitar algum lugar. Nós ainda somos espíritos encarnados. O Evangelho, o reino de Deus, não é só um mundo espiritual. Ele é e pode ser aqui, desde que ele esteja presente nos corações das pessoas. Antes de eu relatar aqui, eu vou abrir um pequeno parêntese, né, o porquê que é importante essa demonstração que Bezerra nos deu. Essa semana saiu, a maioria deve ter visto, que um grande milionário sul-africano comprou uma parte de uma empresa de tecnologia. 44 bilhões. Segundo os dados que a ONU tem, com 6 vezes menos se extinguiria com a fome do mundo. O que ele gastou, e eu não estou fazendo um julgamento de valores aqui de pessoas, fazendo um julgamento de atos. O que ele gastou, sabe-se lá por quê? Para adquirir uma empresa, podia acabar com a fome do mundo 6 vezes. Nós precisamos ou não precisamos do Evangelho nos corações de quem tem o poder econômico na mão? Olha, imagina o que seria hoje, ele comprou essa semana. Se hoje, falasse assim, ó, acabou a fome do mundo. Como que seria o mundo? Será que a gente consegue imaginar? E é por isso que Bezerra também exemplificou como grande empresário nacional que foi. Idealizador e criador da Companhia da Estrada de Ferro Macaé Campos, né, lá do Rio de Janeiro. Quem conhece sabe lá da cidade. Companhia de Ferro Carril Niteroense, que operava o trecho entre Niterói e Rio Bonito. E depois a construção da via férrea de Santo Antônio de Pádua. Só para a gente contextualizar, o empreendimento, né, das ferrovias na época era o maior empreendimento empresarial que se tinha, porque era através das linhas de ferro que se escoava toda a riqueza do país. Então ele atuava, né, seria mais ou menos como se ele fosse o Bill Gates de hoje, né? Se hoje a tecnologia é o grande nicho empresarial, naquela época era a estrada de ferro. Em 1872, vamos encontrar Bezerra de Menezes enganjado também na Companhia Arquitetônica de Vila Isabel, aquela Vila Isabel que a gente ouve falar muito, como um de seus diretores. Foi a partir desse projeto que surgiu o desenho urbanístico do bairro de Vila Isabel, com destaque para o Boulevard 28 de Setembro, um marco à época da evolução paisagística do Rio de Janeiro. Então ele foi pioneiro. E a gente sabe que paisagismo está muito ligado a quê? Ecologia. Bezerra de Menezes lá como empresário. Hoje se fala tanto, né, em empresas autossustentáveis, a visão dele lá em 1872. Presidente, né, também da CIA Carros Urbanos. Essa companhia, antigamente o ônibus, quem vê as fotos antigas lembra, né, do bonde puxado a animal. Ele foi presidente dessa companhia lá de São Cristóvão. 150 carros, 2.000 animais e 600 empregados. Então a empresa dele não era pequena. Um empresário com 600, gerando 600 empregos na época. E da Companhia de Seguro Mútuo contra Fogo, que administrava mais de 50.900 contratos. Imagina quantas empresas e quantos negócios a sua companhia gerenciava. E apesar de toda essa prosperidade, de toda essa riqueza que ele gerou, nós sabemos que ele morreu pobre. Não é? Ao ponto de que amigos têm que fazer, né, a gente chama de uma vaquinha, né, fazer uma coleta para poder custear as despesas do seu funeral e auxiliar naquele momento a sua família. Embora tenha gerado todas essas riquezas. Mas ele tinha feito uma promessa para o Cristo, que ele daria metade dos seus bens. Aqui não foi metade, aqui foi tudo. Está vendo como a caminhada evangélica ela é uma
confirmação de promessas que nós fazemos, a caminhada apostólica. Tá? Mas Bezerra de Menezes, além de tudo, era um homem adiante do seu tempo, como nós já dizemos. Ele era um homem que estava muito além do século XIX. Também, esse espírito de luz, né, que teve toda essa caminhada, teria que estar muito acima do seu tempo, porque ele tinha coragem de se assumir como era. Ele tinha coragem de enfrentar o seu próprio tempo. E mais do que isso, ele tinha coragem de saber mudar a opinião quando deveria mudá-la. Eu não sei se era conhecimento de todos, mas Bezerra de Menezes não era espírita, ele era católico. Ele era católico. E nós temos um trecho que foi tirado aqui dos anais, né, dos perfis parlamentares, de 1879, aonde ele, respondendo a uma parte de um deputado, acho que ninguém deve conhecer, só chamava Rui Barbosa, o deputado que ele aparteou na ocasião, ele falou assim: sou católico porque nasci católico, criei-me e peço a Deus a graça de morrer no seio da Igreja Católica, porque creio em tudo que ela crê e manda crer. Porque creio tudo que ela crê e manda crer. Bezerra de Menezes, católico. Mas passado algum tempo dessa sua fala, ele, através de um amigo, Joaquim Carlos Travessos, recebeu o exemplar do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Que, aliás, é tema, né, da nossa semana, tá? Luzes de Abril. Ele recebeu um exemplar. E eu vou ler aqui a própria fala dele do que ele achou do Livro dos Espíritos. Palavras do próprio Bezerra de Menezes. Deu-mo na cidade em que eu morava, na Tijuca. Isso falando do seu amigo, né, João Carlos Travassos, que lhe deu o livro. A 1 hora de viagem de bonde, embarquei com o livro e, como não tinha distração para a longa viagem, disse comigo mesmo: ora Deus, não hei de ir para o inferno por ler isto. Né? Depois, é ridículo confessar-me ignorante dessa filosofia quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. Lembrando aqui, abrindo parênteses, que Bezerra de Menezes era um erudito, formado em medicina, mas prático em várias outras ciências acadêmicas da época. E a filosofia, o estudo da filosofia, era das suas grandes paixões. Então, ele diz, né, confessar-me ignorante dessa filosofia quando tenho estudado todas as outras escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Então ele fala aqui que ele leu o Livro dos Espíritos, mas também tinha conhecimento completo e profundo da Bíblia, como um livro filosófico também. Né? Lia, mas não encontrada nada que fosse novo para o meu espírito. Li o Livro dos Espíritos, mas não vi nada de novo para o meu espírito. Ele começando a despertar dessa sua longa jornada milenar nesse seu apostolado. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconscientemente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, espírita de nascença. 1 hora num bonde com um livro na mão foi o suficiente para despertar nele, em Bezerra de Menezes, todo aquele seu conhecimento do Evangelho de Jesus, reconhecendo naquela doutrina recém-recebida por ele as verdades que contém o Evangelho, e mais do que isso, sentindo nela a oportunidade de poder continuar a sua missão, a sua jornada, o seu apostolado. 9 de outubro de 1887, aliás, 17 de agosto de 1886, no grande salão da Guarda Velha, na rua Senador Dantas, integrando uma série de palestras promovidas pela Federação Espírita Brasileira, Dr. Bezerra declara-se publicamente e formalmente espírita.
tá? Causando grande alvoroço na sociedade da época, dada a sua notoriedade. Então, quando ele falou assim, eu sou espírita, ele não era qualquer um naquela sociedade. Nós vamos lembrar que ele já tinha sido deputado, já tinha sido, trazendo para a nossa linguagem atual, prefeito do Rio de Janeiro, já tinha sido grande empresário em vários setores da produção nacional, e agora ele falava assim, sou espírita. Sem nenhum medo do que se iriam pensar dele, sem nenhuma preocupação de ele ter no parlamento mesmo se autoproclamado católico, porque ele estava acima do que os outros pensavam, porque o seu compromisso era muito maior, o seu compromisso era com Jesus. Darei metade dos meus bens, restituirei tudo que eu vivi. Essa era a sua meta, essa era a sua promessa, esse era o seu começo da jornada apostólica. E ele, nesse instante, tinha encontrado exatamente aquilo que ele precisava para poder continuar. E aí nós chegamos naquele Bezerra de Menezes espírita que nós conhecemos. Aquele doutor Bezerra de Menezes, tão querido por cada um de nós, da doutrina e do movimento espírita. Tá? Em 4 de outubro de 1887, ele assume a publicação de artigos chamados Estudos Filosóficos no jornal O País. Tá? O País, naquela época, 1887, era somente o maior jornal da América Latina. Ele era editado em todos os países da América Latina. Então, os seus artigos eram lidos em várias línguas, por vários povos. A divulgação da doutrina, hoje nós temos aí as nossas semanas para ajudar a divulgar a doutrina, era feita na ponta da pena, tá? Nas publicações de jornal. Fundador da FEB, embora ele tenha se abstido de assinar a ata de fundação, ele estava presente, mas não quis colocar seu nome na lista de fundadores da FEB. Embora toda a diretoria era conhecido seu, amigo, e ele havia inspirado através das suas palestras, dos seus estudos, a criação da Federação Espírita Brasileira, sendo que ele foi presidente de 1889 a 1895 e depois reconduzido até a 1900, quando ele veio a falecer, justamente no momento em que a FEB passava por um grande problema, como ele diz aqui, no momento em que agigantava-se a maré da discórdia e das radicalizações no meio espírita. Ele também não se omitiu de estar presente no momento da discórdia entre nós, confrades espíritas, porque ele sabia que a nossa doutrina é grandiosa e veio do alto, mas nós, os executores delas, ainda somos tão falhos, tão mesquinhos, tão egoístas. E ele não se omitiu de assumir a frente para justamente trabalhar essa união, para manter a doutrina naquilo da maneira que nós recebemos. Tanto é que ele mesmo falava, é indispensável manter o espiritismo, qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismos religiosos, sem personalismos deprimentes, sem plúridos de conquista a poderes terrestres e transitórios. Quanto mais a gente poderia ficar aqui falando de Bezerra de Menezes? Quanto mais nós poderíamos trazer de exemplos desse nosso querido companheiro para consolidar essa sua história. O que mais que a gente poderia falar? Nós podemos ficar aqui contando fatos a noite inteira, refletindo sobre suas palavras e sobre suas ações interminavelmente. Porque nós estamos falando de uma jornada apostólica. Nós estamos falando de um compromisso. Lembra o apóstolo que nega a si próprio para poder divulgar a sua fé? Uma jornada apostólica que começou
lá, né, quando Zaqueu prometeu ao Cristo distribuir seus bens e devolver até o quádruplo àquele que ele tivesse enganado. Uma jornada apostólica que consolidou-se naquele momento que muitos de nós conhecemos, aonde no seu consultório, recebendo aquela senhora adoecida, que necessitando de um remédio, ele prescreveu gratuitamente, como ele fazia para milhares e milhares de pessoas durante todo o exercício, como ele fez, né? A milhares e milhares de pessoas durante todo o exercício da sua medicina. Quando ela lhe entrega a receita, quando ele lhe entrega a receita, que ela olha e diz: não tenho dinheiro para comprar o remédio. A conta na farmácia, daquele jeito. Ele consulta os bolsos, na carteira vazia. O único bem que lhe restava, o anel de formatura. Retira, entrega. A mulher pega e chora: não posso aceitar. Leva. Leve e compra o teu remédio. E nos fala de volta. Naquele instante, Bezerra de Menezes terminava de cumprir a sua promessa com Cristo. Devolverei até o quarto daquilo que peguei. Naquele instante, consolidava-se a sua jornada apostólica. E dali em diante, eternizaria-se a sua jornada no mundo espiritual. Porque logo depois, às 11h30 do dia 11 de abril de 1900, deixava Bezerra de Menezes a nossa convivência material para estar presente conosco no mundo espiritual em todos os momentos em que a angústia nos toca o coração. Em todos os momentos em que o desespero faz com que roguemos por um coração amado. Em todos os momentos que nós, como espíritas, resolvemos nos reunir, seja na Casa Espírita, na AME, no CRE, na FEB, na UEM, para levar o movimento espírita com essa filosofia de manter da maneira que nós recebemos de Allan Kardec. Toda vez que os nossos corações precisam de um apóstolo, esse apóstolo de Jesus está presente. E qual de nós não se encanta quando nós, assistindo alguma palestra, vendo algum vídeo, lendo algum artigo, reconhecemos aquelas doces palavras que sempre Bezerra nos traz e que eu tomo a liberdade de trazer para cada um de vocês. Filhas e filhos, que Jesus permaneça conosco. Novos tempos se apresentam e, reunidos novamente com o intuito de agregar o que dispersamos, somos convocados à gleba humana para semear a pureza do Evangelho como caminho de salvação. Espíritas, filhos do coração, exemplificai o amor e persisti no bem. Ponhais na presença da dúvida ou da discórdia atitudes de paz e conciliação. Jesus, que sempre esteve à frente das tarefas que são realizadas, assim como da caminhada planetária, afasta a sombra geral, na certeza de que façais a vossa parte. Dos discípulos em torno de 7 dezenas, conforme a narrativa evangélica, Jesus escolheu os apóstolos. A decisão de aceitar sempre esteve com os convocados. Deixai que os vossos corações fiquem com a resposta sim. E segui com Jesus. O mundo, mergulhado em recente desdita, está necessitando de corações que repliquem as atitudes preconizadas no Evangelho. Prenunciam para a humanidade grandes lutas. E destes enfrentamentos crescerão todos, pelo aprendizado no bem e pela certeza de que as boas escolhas trazem felicidade. O papel dos espíritas é daquele que oferece de si mesmo
a solução em que o respeito e a fraternidade nunca faltam. Conviver amando, amar convivendo. E liberdade consciente. Tudo na certeza de que a proposta do Espiritismo em vossas mãos é remédio para os males da humanidade, começando por cada um de vós. Transformações incessantes se fazem no mundo. Avanços científicos e tecnológicos se implantam. Sociedades estertoram em suas aflições. E nada está perdido. O grande plano do Criador rege tudo que há. Não deixeis que se sintam órfãos os filhos da terra. Conclamamos a todos a proposta de Jesus. Vem e segue. Que o Senhor de bênçãos nos abençoe. Que Deus da luz nos ilumine. Assim desejo, o amigo mínimo e paternal de sempre, Bezerra. Muita paz. E a todos vocês, muito obrigado. Pessoal, voltei agora para alguns recadinhos. Nós vamos continuar, amanhã é o terceiro dia da nossa Semana Espírita, né? Como nós falamos, com o tema geral Luzes de Abril. Então, convidar todos, amanhã é no Bezerra de Menezes, tá? A partir das 19h30. Também o Nivaldo, né? O companheiro Nivaldo vai estar lá falando sobre Leon Diniz, o apóstolo do Espiritismo. Tá? Então, mais uma estrela que brilha nesse mês de abril,
É um tema também bastante profundo, bastante interessante. Eu tenho certeza que o Nivaldo vai nos abrilhantar com bastante informação lá. Nós vamos ter um sorteio, vai ser agora o sorteio, né? Sorteio de livro, de alguns livros espíritas. E como está todo mundo encarnado, também tem um chazinho. Tá? No centro não tem só água fluídica não, tem chá também, deve ter bolo, né? Deve ter mais algumas coisinhas ali, eu nem vi. Tá? Porque nós temos que cuidar do espírito, mas também não faz mal cuidar um pouquinho, né, do corpo. Tá? Então fica todo mundo convidado. Ah, sim, tem aqui também uma exposição de livros, vai ter o sorteio, tem também, está à venda, não tem? Tá? Tem várias obras aqui, nós falamos muito em aprofundar conhecimento, nós temos aqui a exposição com várias obras espíritas aqui à venda, tá? Fora que vocês vão ganhar aí com certeza, porque cada um está precisando. Quem é especialista em sorteio aqui é o... Quem é? Todo mundo recebeu mensagem, gente? As mensagens na porta? Quem recebeu? Quem não recebeu mensagem, levanta a mão, porque tem que sortear. Entregar. Mais alguém? Todos receberam? Foram distribuídas 92 mensagens. A gente já está no quadro de modernidade grande, a gente vai fazer o sorteio pelo aplicativo, tá? Número 2, número 35 e número 77. Vocês podem procurar, por favor, a Fabíola, que ela está aqui na distribuição dos livros, que podem pegar, todo mundo pode escolher um livro cada um, tá bom? Queria agradecer a presença do pessoal que compareceram à Casa Espírita, Sociedade Espírita Allan Kardec. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa confraternização espiritual que traga ao nosso coração esse porvir de aprendizado. E nesse momento, a gente tem só que agradecer sempre os benfeitores, a espiritualidade maior que está no nosso caminho. E nesse processo que nós estamos passando agora, vamos levar o pensamento a Jesus, a Maria Santíssima, nossa Mãe, que a tua redenção envolva os corações sofridos, padecidos pelo clamor. A tuas bênçãos derrames, Mãe Maria Santíssima. Todos aqueles que a pele implora pela dor e o sofrimento, nos vales do suicídio, ó nossa Mãe, encontra ali uma alma querida pedindo um apelo e resgata pela nossa Mãe Maria Santíssima. E que nós estamos nessa casa de oração, e cada um está pedindo em pensamento pelo ente querido, pelo bom amigo que está passando por dificuldade, até mesmo aquele que já partiu.
dessa vida espiritual, consola os corações dos familiares que está passando por tuas necessidades. Maria, nossa mãe, a tua redenção com seu manto cobre todos nós nesse trabalho que todos nós precisamos cumprir nossa etapa e elevai a bandeira da evolução espiritual, arquivado do nosso espírito, o amor, caridade e fé. Que Jesus e Mãe Maria Santíssima nos fortaleça em toda a nossa caminhada, hoje, agora, por todo sempre. Que assim seja.